muita atenção a essa palavra que Jesus fala com respeito à fé. A fé é o único meio de você se aproximar de Deus e alcançar os seus favores. Não tem outro jeito. Não tem outra forma de você entrar na presença de Deus senão por meio da fé. E essa fé que é o canal de ligação entre nós e Deus, ela só pode ser usada para que Ele, Deus, seja glorificado, reconhecido, reverenciado em cada um de nós. Compreende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então, a fé é o único meio de você chegar-se a Deus. É a ponte entre você e Deus. É o único canal de ligação entre você e Deus. E com a sua fé, você se aproxima de Deus por você. É uma coisa muito pessoal, individual, que você não pode não ter fé em Deus e contar conosco para que você seja beneficiado. Você tem que usar a sua fé. Amém, pessoal? A não ser que você goste de comer com a mão dos outros. Você gosta disso? Você gosta de depender dos outros? Você pode pedir ajuda em oração. Mas se você não usar a sua própria fé, você sempre vai ter esse problema. Porque você tem que usar a sua fé. A fé é algo pessoal, individual. É como a sua boca. Só você pode falar por si. É ou não é? Ou não? É o seu pensamento, É uma coisa individual. Olha só. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Você já leu isso, não já? Sim ou não? Você sabe disso. Não andeis ansiosos. A ansiedade se dá por conta da dúvida. E a dúvida tem força quando a fé é fraca, quando a fé é débil ou não existe. Então Jesus, para que você possa andar na fé, pela fé, de fé em fé, você tem que abrir mão da dúvida, que faz a pessoa ser ansiosa. Quando você vem na igreja, pelo menos na Igreja Universal, você vem com aquela expectativa de resolver os seus problemas. Você quer ver testemunho na sua própria vida. Você conhece parte da Bíblia, mas você primeiro quer resolver o seu problema. É o problema familiar, é o problema de saúde, é o problema de casamento, é o problema de dinheiro, qualquer que seja o problema seu, qualquer problema, não existe outro caminho para você resolvê-lo com Deus, senão pela fé. A Bíblia fala que é impossível agradar a Deus sem fé, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então cada um tem que buscá-lo. Cada um tem que buscar por sua própria conta. Cada um tem que fazer a sua própria parte, para que então essa pessoa venha receber de Deus aquilo que Ele tem prometido na sua palavra. Se você
quer ser uma pessoa vitoriosa na sua vida, se você quer conquistar na sua vida, você tem que aprender o caminho da fé. Porque o caminho da fé é o caminho da paz. O caminho da fé é o caminho da construção do seu lar, da sua família, do seu casamento. O caminho da fé é o caminho da conquista material, do sucesso. Mas a fé não é só você abrir mão de algumas coisas, você tem que abrir mão de tudo. Toda a sua vida. Toda a sua vida. 100%. Porque é por isso que nós falamos a respeito que Jesus fala, não andeis ansiosos. É por isso que ele fala. Porque cada um tem que manifestar a sua fé. Eu não posso manifestar a sua fé por mim. Você não pode manifestar a sua fé por mim. Você não pode esperar, contar que a minha fé vai resolver os seus problemas. Não faça isso, porque você não pode andar com a minha fé. Porque aqui na igreja você pode até confiar na minha fé. Mas quando você estiver fora da igreja, quem que você vai confiar? Você vai depender de quem? Porque na hora da luta, na hora dos dissabores, na hora do sufoco, você está sozinho, você tem que contar com a fé de quem? Hein? Você tem que contar com a sua fé. A sua fé que você tem que contar, para que então você possa reagir, tomar atitudes e conquistar os seus benefícios. E eu estou sendo honesto com vocês. Porque outro diria, não, você vem aqui que eu vou orar, vou resolver os seus problemas. Não é assim? Não, eu não falo isso. Você vem aqui, eu vou te ensinar você ter fé para você resolver os seus problemas onde quer que você estiver. Esse é o segredo da fé. É o maior segredo da fé. Você absorver a convicção, a certeza de que Deus é com você, para que você, em qualquer lugar, qualquer hora do dia, da noite, em qualquer circunstância, você venha tomar posse daquilo que você quer. Amém, pessoal? Entende o que eu estou falando? Não conte, não fique andando apoiado no pastor, nem na igreja. Você tem que apoiar na sua fé, porque a sua fé é o que faz você tomar posse da sua bênção. Amém, pessoal? Entendeu o que eu estou falando? A Bíblia fala que cada um tem a fé. Você tem a sua fé, eu tenho a minha fé. Cada um tem um grau de fé. Cada um tem uma qualidade de fé. Há pessoas que têm fé para determinadas coisas que eu não tenho fé, não teria fé. Entende o que eu estou falando? É como, agora eu estou me lembrando da senhora que a filha tinha morrido, já estava há quase 4 dias morta lá no necrotério do hospital. Os médicos já tinham abandonado o caso, mas a mãe disse, não, a minha filha não vai ser sepultada, ela não morreu, ela viveu, ela está viva. E os médicos achavam que ela era louca, porque a filha já estava morta, literalmente morta, com atestado já de óbito. Mas ela, eu quero ver a minha filha. E quando ela foi lá para ver a filha estava dura já. Então ela falou, minha filha, você não morreu, você está viva. E ela então colocou a mão na criança, orou para a criança, ela manifestou a própria fé. E a criança começou a respirar, começou a chorar, voltou a si, e os médicos ficaram sem entender coisa alguma. Ela usou a fé, ela conquistou a sua própria bênção. Amém, pessoal? Se fosse eu, perfeita, com certeza, eu ia mandar enterrar. E aí? Mas o bispo,
Eu tenho fé, mas eu não tenho toda a fé. A sua fé é sua, a minha fé é minha. Nós temos cada um seu próprio tipo de fé. E eu falo assim para que você não venha amanhã ser frustrado com a sua fé. Uma fé emotiva, uma fé sensacionalista. Você tem que estar apoiado na palavra de Deus. A gente se apoia na palavra de Deus, mas cada um tem os seus limites. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Então, há pessoas, e muitas são as pessoas que, infelizmente, têm fé para conquistar benefícios, têm fé para conquistar bênçãos, têm fé para conquistar respostas de Deus, mas não têm fé para obedecer à palavra de Deus. No que diz respeito, por exemplo, essa palavra que Jesus falou lá. Vamos ver. Onde está isso? Jesus disse: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. O que significa isso? O que é andar ansioso quanto à própria vida? É andar preocupado. É andar inquieto. É ter medo do amanhã. Então, quando você tem medo do amanhã, você vai se dar mal. Porque você não crê no Deus que você diz que crê. Jesus diz: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, porque não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Jesus está priorizando a vida, a sua vida. É mais importante do que você veste, o que você come, onde você vai morar, onde você, enfim, se você vai viajar. Jesus está falando em outras palavras assim: não ocupe a sua mente com preocupações, com temores, porque o que você temer, isso vai acontecer com você. Compreende o que eu estou falando? Então, você tem que aprender a usar a fé para defender a sua própria fé. Contra quê? Contra quê? Que os inimigos não são os inimigos. O seu maior inimigo são as dúvidas. A dúvida, ou as dúvidas, são as maiores armas que o diabo tem contra o ser humano. A sua maior inimigo, ou o seu maior inimigo é a dúvida. O nosso maior inimigo, a dúvida. O diabo, no jardim do Éden, ele não pegou a fruta, cortou em 2 pedaços e... Aqui, olha, ô Eva, como ela é bonita. Sente o cheiro. Ele fez isso? Não. O que ele fez? Ele apenas usou a palavra de dúvida, mais nada. A palavra de dúvida, porque ele sabia e sabe que a palavra de dúvida gera medo. A palavra de dúvida gera ansiedade. A palavra de dúvida gera insegurança. A palavra de dúvida gera medo. E quando você está com medo, ou quando você está com dúvida, ou quando você está ansioso ou ansioso, você está fraco. Você tem a sua imunidade espiritual lá embaixo. Qualquer ventinho você fica, você pega a gripe da derrota. Qualquer coisinha você é derrotado, porque você está em dúvida. Essa é a maior arma do diabo. Porque a maior arma de Deus qual é? A maior arma de Deus qual é? A fé. O que é fé? Fé é certeza, absoluta certeza, convicção de que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Amém?
Fé é você saber que Deus é contigo. Você tem certeza que Deus é contigo. Isso é fé. Quando você tem essa certeza absoluta, então você não tem medo. Você não tem dúvida. Você não vive ansioso, ansiosa. Você não fica preocupado. Você não fica instável na sua vida. Use a sua fé com inteligência. Deus nos deu a fé para que a gente vivesse permanentemente na fé. É por isso que Jesus disse lá: vigiai e orai. Por que ele não falou primeiro orai e vigiai? Porque a vigília é mais importante do que a oração. Porque na vigília você está sempre atento aos ataques que você recebe. Todo dia, toda hora, todo momento você é bombardeado com dúvidas. Verdade ou não é? Toda hora vem uma pessoa, traz uma palavra. Sim ou não? Palavra de dúvida, palavra de medo. Palavra que causa dentro de você preocupação. Essa é a grande desgraça da humanidade. É por isso que Jesus disse: o meu justo, a pessoa é justa diante de mim por conta da sua fé. Então você só alcança a justiça de Deus pela fé. Pela fé. Você pode fazer caridade, vai ajudar muita gente. Você pode ser uma pessoa muito boazinha, você pode amar todo mundo, você pode ser uma pessoa maravilhosa. Mas se você não tiver fé, você não agrada a Deus. O que agrada a Deus é essa fé. Você está vendo Deus aqui? Você está vendo? Não. Mas você tem certeza que Ele está aqui? Sim. Por que você tem certeza? É a fé. É fé. Então você tem que estar com isso na mente 24 horas por dia. Eu estou aqui, eu tenho certeza que Deus está aqui comigo. Se eu estiver no trabalho, se eu estiver num hospital, num presídio, onde quer que eu estiver, eu tenho que estar pensando: Deus é comigo. Se por acaso eu me deixo levar pelas circunstâncias, pelas notícias, pelo disse-me-disse, pelas fofocas, se por acaso eu me deixo levar pelo que eu vejo, as pessoas morrendo, a minha fé vai cair, vai desabar. E aí eu vou orar em nome de Jesus, não vai acontecer nada, porque eu estou fraco. Eu estou já fragilizado por conta da dúvida, das circunstâncias. Compreendeu o que eu estou falando? Deus, o Senhor Jesus, quando veio andando sobre as águas, os discípulos, os apóstolos disseram, ficaram com medo, apavorados. Então Jesus falou: não temas, que sou eu. Mas Pedro duvidou. Se és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo. Então venha. Então Pedro saiu do estado de medo e entrou no estado de fé. Desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Você sabe da história. Olha só o detalhe. Ele estava com fé em Jesus, estava ou não estava? Ele estava andando sobre as águas. Eu nunca ouvi falar que alguém andasse sobre as águas a não ser Jesus. Mas Pedro também andou. Pedro andou sobre as águas. Só que a fé que ele tinha não tinha sustentação, não tinha base, fundamento, porque ele estava numa emoção. Então, no momento em que ele viu as ondas baterem no peito, ele deixou de olhar para Jesus e prestou atenção nas ondas. Poxa, como pode eu, um homem, andar sobre as águas? Mas já estou andando. Eu já estou andando sobre as águas. Mas ele duvidou e começou a afundar. Você vê como é sensível a fé. O limite da fé é sensível, porque se você cochilar, se você dormir um pouquinho, se você distrair um pouquinho a sua mente na certeza de que Deus é contigo, você entra no estado de
dúvida. E logo vem o medo, a insegurança e vem, enfim, a fraqueza. Vem a derrota. Então não adianta eu chegar para você e falar, olha, receba a paz aí agora. Você vai receber paz. Igual Jesus falou para Pedro, vem! E Pedro veio, andando firme e forte. Mas quando ele se deu conta de que ele estava andando sobre as águas e batendo as águas no peito, ele deixou de olhar para Jesus para olhar para as circunstâncias. Afundou. E é por isso que muitas pessoas que nos assistem nesse momento estão afundadas, estão fracassadas. Fracassadas na vida econômica, fracassadas na vida sentimental, fracassadas na vida material, enfim, em todos os sentidos. E são pessoas que conhecem a palavra de Deus. Ouviram Jesus falar, vem, e foram até Jesus. Mas as circunstâncias que contrariavam aquela fé fizeram com que as pessoas se entregassem a ela, se rendessem às circunstâncias. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Qual é o gigante que você tem enfrentado diariamente? Qual é o medo que você carrega consigo? Qual é a dúvida que você carrega com você? A dúvida é uma sementinha pequenininha, mas depois que ela cai no coração, ela cresce e torna-se uma árvore, um gigante. E cada vez fica mais difícil vencê-la, a não ser que você se entregue à fé. Se entregar à fé no Senhor Jesus é se entregar para o Senhor Jesus, entregar a vida para o Senhor Jesus. É você colocar toda a sua vida. E quando você coloca toda a sua vida, você não vai andar ansioso. Você vai andar ansioso? Não, você não vai andar ansioso. Você está vendo Jesus aqui? Nem eu. Você está sentindo Jesus aqui? Nem eu. Você pode tocar em Jesus? Nem eu. Nós estamos iguais. Mas o que há dentro de cada um de nós é diferente. Cada um tem a sua própria fé. Amém, pessoal?